Boa noite, gente. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho só para o pessoal começar a entrar. Só como vai deixar gravado, vou falar aqui rapidinho, tá? A live a gente vai fazer com a Paty, que foi a fundadora do Kairos. Vou convidar ela para entrar já já. Antes eu queria dar alguns recadinhos rapidinho para falar que o Kairos já retornou, né, com as nossas rodas de gestante. E para falar para vocês que agora, no mês de fevereiro, nós vamos ter uma roda especial para as gestantes, principalmente porque o Kairos ele vai comemorar um ano que foi formado, né? A Paty vai falar um pouquinho mais sobre o Kairos já. Então, a nossa roda vai acontecer apenas em Campinas, tá? Não terá a roda de Hortolândia pelo feriado de carnaval, pela semana do carnaval, tá? Então, vamos ter apenas a roda de Campinas, a gente vai divulgar isso ainda. E a gente vai falar sobre a nutrição da gestante. A gente vai ter nutricionista, 2 nutricionistas que foram convidadas para poder palestrar pra gente, tá? Então, vou convidar a Paty aqui para entrar na live. Vamos lá, peraí. Gente, depois se alguém puder comentar aqui só se tá escutando bem, porque eu não consigo ver. Não consigo saber se tá escutando bem. Oi, Paty. Oi, Rê. Oi, Mari. Oi, Mari. Paty, preciso só que você vire a câmera. Eu acho que tá do lado contrário. Vamos lá, peraí. Tô tentando aqui. Aí. Obrigada, Ju. Tá, então tá certo. Paty. Eu não tô te vendo, Mari. Não. Uai, que estranho. Tá bom, vai no escuro mesmo. Gente, dá pra ver a Paty e eu? Dá pra ver as duas? Porque eu tô te vendo, Paty. Pra mim tá normal. Ju, Tá bom. escreve se dá pra ver, se dá pra ver as duas. Ah, a Mi colocou. Obrigada, Mi. Paty, como você está? Tudo bem? Um pouquinho nervosa, né? A primeira, então, assim, mas tá tudo bem. Paty, você fala bem. Pra gente começar, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, quem que é a Paty, né, que foi a fundadora do Kairos, e logo depois, né, falar um pouquinho como que surgiu o Kairos, que hoje a nossa live é mais específica para gestantes saberem qual que é o nosso objetivo com elas, qual que é a nossa missão realmente com as gestantes, né? Então, primeiramente, você falar de você, você se apresentar e depois falar sobre o Kairos. Tá bom. Bom, eu sou a Patrícia Muniz, né? Mais conhecida como a Paty Muniz, aí nos hospitais de Campinas, por aí. Sou técnica de enfermagem por formação, doula, educadora perinatal, aromaterapeuta e já estou nesse ramo de doulagem há uns quase 15 anos já. Eu fui doula voluntária por aproximadamente 10 anos, né? E sempre trabalhei na área de maternidade, mesmo como técnica. Meu primeiro emprego foi na maternidade de Campinas. E desde então eu não faço outra coisa a não ser cuidar de gestantes e de bebês. E essa é a minha vida. Delícia. Paty, e Oi. como o Kairos, qual que foi a ideia do Kairos, qual que é o significado do nome Kairos, né? Kairos é o tempo de Deus, né? Na Bíblia está escrito, Kairos é o tempo de Deus, nada mais apropriado, né? Para as gestantes, né? Tudo no tempo de Deus mesmo. Elas engravidam no tempo de Deus, elas dão à luz no tempo de Deus, e o Kairos tem esse significado. O grupo Kairos, né? Nasceu, na verdade, há um bom tempo atrás. Nós não sabíamos que ia ser o Kairos, mas eu e a Carolyn, né, a nossa enfermeira obstetra da equipe,
já tínhamos um sonho de um dia trabalharmos juntas, né? Quando eu trabalhava no Hospital Renascença, ela era minha chefe, né? Ela foi a maior incentivadora aí para que eu tirasse um certificado de doula, porque eu era só uma doula de parto, eu não era uma educadora perinatal, eu não tinha um certificado de doula, e ela que me incentivou isso tudo. Obrigado, Ké. E a gente já sonhava em trabalhar juntas um dia, né? E quando eu saí do hospital em 2021 e eu fui trabalhar, então, só como doula, dessa bagagem toda, né, de todos esses anos aí de voluntariado, Mari, eu percebi o seguinte, eu era doula de parto, então as mulheres praticamente que iam pelo plantão do hospital, elas vinham para que eu as doulassem. E a maioria não tinha nenhuma informação, né? Era gritante a diferença entre as mulheres que iam com as equipes e as mulheres que iam para ter os bebês só assim, porque chegou o momento, então elas foram. Elas não eram preparadas, elas não tinham um preparo. Os resultados, na maior parte deles, eram positivos. Eu conseguia ajudá-las, né? Mas faltava informação. É como eu costumo dizer quando alguma gestante vai me contratar, que a doula nada mais é do que um guia turístico, porque você vai para um país que você não conhece a língua, não conhece o dinheiro, não conhece nada, você vai no escuro, né? Podendo ser assaltada, enfim, se enfiar em lugares que não deve, né? E a doula nada mais é do que um guia turístico aí no parto. A gente vai conduzir ela pelo melhor caminho, né? Essa é a intenção. Então, o desejo de criar o Kairos era informar, levar informação para gestantes, principalmente para aquelas que não teriam condição de ter uma doula no parto. Então, o nosso objetivo, Mari, é educar, é fazer a educação perinatal dessas gestantes, né? E entregar para elas um plano de parto pronto, para que elas possam ter os bebês um parto mais humanizado possível. É o que eu falo, as nossas rotas, o intuito é justamente isso, né, Paty? Aquelas gestantes, por mais que não tenham a condição de contratar uma doula ou uma enfermeira obstetra, elas frequentando a roda, elas conseguem ter essa autonomia e esse conhecimento, né, de saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Isso que eu falo que foi muito bonito do Kairos. É uma coisa que ninguém cobra nada, foi de boa vontade. Não sei se você imaginava esse crescimento todo que o Kairos ia ter, né? Não. Não, na verdade, nós não imaginávamos. Eu acho que nem eu e nem a Carolyn. Tanto do lado profissional quanto das gestantes mesmo, da receptividade delas, né? Da assiduidade, de querer participar. Oi? Não, eu falei com certeza, Paty. E a nossa equipe foi crescendo, né, Mari? Então, hoje nós somos uma equipe multidisciplinar e nós temos um único propósito, né? Por sermos cristãs, né? E eu gosto de enfatizar isso, nós não cuidamos delas só na parte de informação, mas na parte espiritual, nós entregamos a elas o amor de Jesus, né? É mostrar para elas que elas são amadas, que elas são queridas, que elas são acolhidas e que elas também terão as informações que elas precisam ter, né? Então, todas nós, eu acho que você também pode me falar um pouquinho sobre isso. Agora eu vou te perguntar como é que é para você servir no Kairos, né? Doar o seu tempo no Kairos, porque nós não somos pagas para isso, né? É Deus que nos recompensa. Não, Paty, eu falo até para você, foi uma grande surpresa, né? Eu consegui. Eu sempre foi muito difícil de lidar com o tempo. E foi uma coisa que eu me comprometi com você, com Deus, falar de tirar esse tempo, porque o meu sonho, o que eu gosto de fazer é lidar com gestantes, com grávidas. Adoro, sempre gostei. Então, ser chamada para participar, além de falar de Deus para elas, o pouquinho que a gente consegue, às vezes, já é uma transformação na vida de uma ou de outra. Mas o pouco que eu posso ajudar, sem, como você falou, a gente não recebe nada. O que a gente tem é o carinho, o retorno delas, a gratificação.
a mensagem que elas mandam, olha, muito obrigada por isso ajudou. Eu falo que isso, acho que dinheiro nenhum compra quando a gente vê que o nosso objetivo com elas foi cumprido, né? Então, assim, é uma honra Sim. estar participando. Como você falou, não cresci só na carreira profissional, mas sim espiritualmente também. Eu falo que nós, dentro ali do Kairos, se tornamos uma família também, né? Todo mundo da equipe. Então, para mim, é Sim. muito importante estar ajudando. O que tiver ao meu alcance, ajudar as meninas, as gestantes, vocês, estou disposta. Uma das coisas que você falou sobre a equipe que eu queria comentar, eu não vou me lembrar o nome do casal que frequentou a roda. Eu lembro que, acho que você vai lembrar, ele ainda falou assim, a esposa dele que chamou, achou você no Instagram e falou assim, olha, roda de gestante Hortolândia, vamos participar. E que ele ficou meio assim de ir na roda, porque ele falou, mas de onde você viu? Aonde você achou? Ela falou, não, é uma roda de gestantes e elas vão abordar alguns temas. E foi o tema da Rê, falando sobre a psicologia, né? Falando de depressão, um pouquinho de pós-parto. E ele falou que achou estranho, mas acompanhou ela. E quando eles chegaram na roda, perdão, Paty, minto, foi na roda que eu palestrei e falei de fisiopélvica. Que era quando Tá. eles chegaram lá, ele ficou surpreso, porque não era você, uma doula, falando, era uma equipe toda que tinha para cuidar das meninas, né? E não sei se as gestantes têm conhecimento, que não tem só a Paty Muniz, mas tem uma equipe para cuidar delas, né? E aí eu lembro até Exatamente. hoje que ele falou assim, Pode que ele se falar. surpreendeu, que ele se surpreendeu porque ele achou que era você que ia dar uma palestra ali, falar de alguma coisa, vender curso ainda, ele falou que foi vender coisa plano, ele falou, não, tinha uma equipe inteira para poder cuidar da gente. E eu achei É. isso muito bacana. Se eu não me engano, Mari, foi a E, Larissa e o Giancarlo. Ela é a próxima que vai ter bebê agora. verdade, foi isso mesmo. É, Legal, pá. é, então, Mari, voltando um pouquinho no que você falou do propósito do Kairos, então, assim, eu vejo muitas rodas de gestantes em Campinas e região, e graças a Deus por isso, né? Porque a intenção é levar mesmo informação de qualidade para as gestantes, mas eu acho que o Kairos, ele tem um aspecto um pouquinho diferente dessas rodas. As nossas rodas, elas, o certo seria ter uma continuidade, que é o que a gente vai lançar, né? Hoje, né, Mari? O nosso plano de parto, Tá certo. criado aí pela nossa querida amada, já praticamente nossa doula, segunda doula da roda, né? A Aline, minha filha, que orgulho. Ela está lançando aqui, né? O nosso plano de parto. Agora o Kairos tem um plano de parto personalizado. Também nós temos aqui um manual, né? Onde fala sobre leis e diretrizes para que elas possam saber realmente o que elas estão fazendo, por que estão fazendo esse plano de parto, entender os direitos que elas têm, né? E então as nossas rodas é uma continuidade, é aquela educação perinatal que a gente faz presencial com as gestantes em casa, quando elas me contratam, né? Eu vou até a casa delas e faço os encontros de educação perinatal. Essas gestantes que não têm condições de contratar os meus serviços, elas vêm para a roda. Então é uma continuidade. E a gente vai estar lançando hoje aqui, né, Mari? Isso, Quem participar, são 3, Mari. são três rodas seguidas. Quem participar de 3 rodas seguidas vai ganhar, então, o nosso plano de parto personalizado, né? Aqui tem tudo, gente. Tá uma graça, tá muito bem feito. Ó, tem tudo aqui. É muito legal. A Bi Pode tá falar, pedindo. Má. Não, eu falei, a Bi tá pedindo para ler uma lei do livrinho que tem. Vou ler. Ah, meu Deus. Espera aí. Ó, deixa eu falar uma coisa. Será que uma coisa interessante, né? As pessoas até hoje, Mari, não sabem que a Organização Mundial da Saúde preconiza, preconiza não, aconselha as gestantes a ter um plano de parto. Isso já é desde 1985, 86, uma coisa assim. E tem gente que nem sabe ainda o que é um plano de parto, para você ter uma noção do quanto isso é importante, né? Essas informações que a gente leva.
Sim, sim, eu falo que se tornou um documento da gestante isso, né? É onde que eu falo que tem muitas delas que tem coisas escritas aqui que eu falo que às vezes elas não têm o entendimento. E na roda a gente comenta bastante sobre isso, né? Sobre a doula, né? A lei da doula que hoje em dia agora é todo mundo, né? Todos os hospitais têm que ter, né? Então eu falo que Uhum. elas não têm totalmente entendimento e com esse livrinho aqui elas passam a ter esse entendimento porque nossa, tá bem explicativo, é um documento que elas têm que levar para a maternidade, aonde vai estar escrito o que elas querem ou o que elas não querem que elas sejam submetidas na hora do trabalho de parto, né? Então eu falo que tá bem completinho. Quer ler aí, Mari, uma lei? Deixa eu achar Você tá aqui. com um aí. Tô com a... Vamos lá. Vamos lá, vou ler um da que a Bi colocou. Tem bastante. Ele é bem educativo, então eu falo que para as gestantes, nossa, vai ser muito bem-vindo. Então, ó, tem uma lei aqui, Paty, vamos lá, vou colocar a primeira, que é uma lei Tá. que põe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sim, aí tem Então, dá a lei do acompanhante. a É, permissão da doula também, agora que se tornou uma lei. sim. E tem muitas outras. Gente, nós descobrimos essa semana, né? Descobrimos assim, né? Porque a Abi foi atrás. Que Hortolândia, por exemplo, né? Ai, meu Deus, vou arrumar confusão aqui. Mas tudo bem. O Hospital Municipal de, né, o Estadual de Hortolândia não deixa entrar doula, e a lei da doula já é sancionada lá desde 2016. Vocês acreditam nisso? Então, assim, se a gente não brigar pelos nossos direitos, se a gente não informar a gestante pelos direitos que elas têm, elas vão continuar sendo enganadas, sofrendo violências, e enfim, tudo mais. Com certeza, Paty. Essa é a nossa missão, informar. Ô, Paty, o Oi. que você é a anfitriã e já passou por mais rodinhas, o que nós oferece para as gestantes, né? Quando elas começam a frequentar, o que elas podem ter direito ou não, tanto sendo pago ou não, porque a gente tem alguns benefícios para elas, de cursos que a gente dá, né? Então temos parceiros também. Então, o que o Kairos beneficia essas nossas gestantes? Bom, o Kairos em si já oferece, né, esse plano de parto gratuitamente para elas e um acompanhamento. A gente tem um grupo, né, das rodas e elas podem pedir informação o tempo todo para qualquer uma de nós, né, que estamos lá nesse grupo. Essas informações são gratuitas, a gente faz de todo bom gosto. E temos cursos também que são oferecidos para ela com preços muito acessíveis, né? E tem também os nossos parceiros, né? Nós temos aí drenagem, acupuntura, enfim, vários, né? A Mari Físio. Nós temos vários parceiros que oferecem benefícios para elas com um preço assim bem acessível, para que elas possam usufruir de tudo isso que por aí não tem, né? Se você for atrás de uma físio hoje ou de uma acupuntura, é um absurdo, né? E alguns lugares não consegue pelo SUS, não tem. Eu até agora não vi nenhuma das nossas gestantes que tenha conseguido físio pelo SUS. Você sabe disso, Mari? Não, 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 Paty, até hoje a Mari comentou, ela até falou que tem que contar, né, com as trocas de experiências das gestantes. Que isso que eu falo que acho que é o mais legal, né? De uma para Sim. uma já viveu, talvez a outra está passando agora, porque não são gestantes que estão parindo pela primeira vez, tem gestantes que já é o segundo ou o terceiro também, né? Então essa troca de experiência que tem entre elas é muito boa. Ô Mari, o nosso grupo está crescendo de uma forma tão inesperada. A gente vai fazer um ano agora, dia 11, né, da nossa primeira roda, que nós tivemos que abrir uma roda de mães, né? As gestantes que tiveram seus bebês com a gente, que não vão embora, elas ficam. E elas querem mais, e elas querem aprender, e elas querem, eu me sinto vó de muitos bebês por aí, né? Então agora a gente também tem a roda de mães, onde tem a Dormindo Sem Crise, que é a consultora do sono,
tem a Nutri Materno, enfim, tem vários profissionais na nossa equipe para ajudar todas essas pessoas. Ah, você falou, a gente também tem a parceria com a Amo Vacinas, né, Paty? Que as gestantes se Sim, beneficiam com vacinas. Legal. sempre com um descontinho especial para elas. Com certeza. Legal. Paty, só para enfatizar isso das rodas que você falou, eu falei no comecinho, mas eu vou relembrar que no mês de Tá, fevereiro a gente vai ter apenas a roda de Hortolândia, perdão, de não, Campinas, porque isso, além de ser o mês de aniversário do Kairos, vai ser uma roda especial, né? A de Hortolândia não vai ter apenas no mês de fevereiro por conta do feriado de carnaval. Mas a de sim. Campinas, a gente vai fazer uma coisinha especial para as gestantes e vamos ter as nossas convidadas nutricionistas que vão falar sobre a nutrição das gestantes. Isso? Sim, verdade. É isso mesmo. É o mês de aniversário do Kairos. Nós vamos fazer uma roda bem especial. Os parceiros vão estar lá. Vai estar todo mundo lá. Eu acredito que vai ter até algumas mamães, né? Agora também que vai participar Ah, dessa que roda. legal! E nós vamos ter também a roda de mães esse mês, né, Mari? A roda de mães ela acontece a cada 2 meses. E esse mês também vai ter no dia 17 na Amo Vacinas, também nutrição, vai falar de Nutri. Legal, Paty. Ótimo. Paty, tem alguma coisa a mais para acrescentar, para falar do Kairos, da roda? Não, só dizer que eu estou muito feliz em poder continuar com esse propósito de Deus nas nossas vidas, na vida dessas mulheres, e que podem vir, que a gente está aqui para atender todo mundo. É, espero que o Kairos cresça muito mais ainda, né? Que a gente abra outras rodas, talvez em outras cidades que já até pediram, né? Sim, Montemor, Jaguariúna, eu não sei se a gente vai ter equipe para tudo, mas vamos tentar. Tá, Paty. Paty, queria agradecer muito você, principalmente por estar Obrigada. disposta a falar um pouquinho do Kairos, né? Para as gestantes que às vezes não não tiveram conhecimento real do que era o Kairos, né? Que não somos só um grupo de gestantes, né? Que nos reúnem. Estamos lá para passar informações para elas estarem preparadas também, tanto fisicamente, psicologicamente, para a hora do parto, né? Como você falou, Sim, elas precisam ter uma equipe completa, que nas rodas elas têm esse total autoconhecimento de saber o que podem, o que não podem, né? O que uhum, seria hoje considerado uma violência obstetra, principalmente, né? Porque as gestantes que acabam continuando têm esse planinho de parto, que eu falo que através dele também tem bastante conhecimento para elas. sim, exatamente. Eu que agradeço, Mari, você, a Keren, a Regiane, a Ju, né, que foi nossa gestante, hoje está à frente aí da roda de mães, a minha filha Aline, que é a Bi, do Furinho Humanizado, está entrando para a nossa equipe também uma nutricionista, a Silvia, a Tamara, também nossa outra doula, e eu que agradeço muito de coração todas vocês, e juntas nós vamos conseguir fazer aí algo de bom para essas mulheres. Eu creio nisso. Já fazemos, A Mari está perguntando alguma coisa. se Deus quiser. Paty, muito obrigada, então. Que Deus abençoe muito você, abençoe demais a sua vida e de todas que Amém. fazem nós, que a gente possa abençoar muitas vidas aí pela frente. Amém. Obrigada, Mar. Beijo a todos que participaram, gente. A live vai ficar salva aqui no Instagram do Kairos, vou deixar salvo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar chamando no direct do Kairos ou no linkzinho lá para chamar direto pelo WhatsApp. É isso aí. Beijo, Tchau, gente. Boa noite.